Olá, eu sou o pastor Linderson Teixeira, aqui da The New Life, na cidade de Everett, e nós estamos aqui ao final de um culto abençoado. Eu tenho certeza que do mesmo jeito que nós somos abençoados aqui com essa palavra, você também vai ser. Abra o seu coração, Deus vai falar com você e vem estar conosco, compartilhando dessas ricas bênçãos também. Coração aberto, que Deus vai falar com você, em nome de Jesus. João capítulo 6, versículos 16 ao 21 diz assim: ao descambar o dia, essa palavra descambar significa no finalzinho do dia, na viração do dia para a noite. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro. Olha que palavra linda, olha que frase bonita. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. João dizendo, e o mar começava a empolar-se, agitado pelo vento rijo que soprava. E tendo eles navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não temais. Então, eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Só até aqui. Eu quero meditar nesse relato do livro de João para nós para que eu e você melhoremos o nosso conhecimento de Jesus. Diácono irmão Paulo, muitas das vezes nós queremos ter Jesus como um step. Não é, irmã Cláudia? A gente usa, mesmo nós crentes, salvos, que vamos para o céu, nós temos Jesus como um step. Sabe o que é step? O socorro do carro. Não é mesmo? Em que nós só vamos nos lembrar dele, ou vamos clamar, ou vamos buscar por ele quando o pneu está vazio lá no chão. E às vezes até vai para o step e não encontra o step. Essa é uma passagem muito famosa, com Jesus caminhando sobre as águas do mar em uma tempestade. Deixa eu pintar essa questão aqui para os irmãos que estão nos assistindo, porque nós aqui todos conhecemos essa história, mas tem algum irmão na internet que às vezes não conhece. Então, esse texto, ele está num contexto de um milagre de Jesus, logo após o milagre de Jesus. Olhe que João não chama isso aqui de um sinal. O sinal é o milagre da multiplicação dos pães. Então, Jesus está lá numa planície, e tal, e aí então ele começa a ensinar a palavra, fazer o que ele costumava fazer, pregar a palavra, ensinar a palavra e tal. E depois, no final, Jesus diz assim para os discípulos, nós precisamos alimentar esse povo. Nós precisamos alimentar esse povo. E aí os discípulos ficaram apavorados e tal, e Jesus diz, vão por aí e vejam o que vocês conseguem. Você conhece? Lá vem um dos discípulos de Jesus com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Opa, tá bom. Jesus bota aquilo nas suas mãos, eles entregam nas mãos de Jesus. Jesus agradece a Deus por aquilo e levanta a voz ao céu e diz, Senhor, obrigado por esses 5 pãezinhos, esses 2 peixinhos. Mandou que o povo sentasse e começou a distribuir daqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E dizem os mais entendidos de que aproximadamente 15 mil pessoas se alimentaram daquela porção. E ainda sobrou 12 cestos. Uau! E aí, irmãos, o que acontece? O povo daquela época
o povo daquela época, eles estavam mergulhados no Antigo Testamento. Eles ainda não tinham um evangelho. O Novo Testamento ainda não estava em evidência. Eles não tinham ainda. Então, quando eles viram Jesus fazer isso, mergulhados com a mente no Antigo Testamento, eles já foram não é mesmo? Viram a grandeza da coisa. Que homem que é esse? E se lembraram de quem? De Moisés. Óbvio. Se lembraram de Moisés. Esse cara aí é aquele camarada que Moisés disse que de dentre o povo aqui e tal, ele vai levantar um profeta e esse profeta vai ser tremendo, vai libertar o povo, papapá. E aí o que o povo pensou? Nós estamos de novo debaixo do jugo, não é? Moisés livrou o povo da escravidão. A gente diz Moisés, mas você entende o que eu estou dizendo. É Deus através de Moisés. Mas Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. Moisés conduziu o povo por 40 anos pelo deserto. Através de Moisés foi lá e bateu nas águas, e as águas se abriram. E Moisés. E o fato é de que o Moisés era Deus no céu e Moisés na terra. Está aí o camarada que Moisés disse. Está aí o camarada. O que eles pensaram? Bom, nós estamos sob o jugo, nós precisamos de um libertador, vamos fazer esse camarada ser o nosso rei. E a Bíblia diz de que Jesus, compreendendo o pensamento deles, Jesus pega os discípulos ligeiramente. Nos outros, o milagre da multiplicação dos pães está nos 4 evangelhos. Esse texto só está no evangelho de João, que Jesus caminha sobre as águas. Então, Jesus rapidamente pega os discípulos, escuta que vocês vão para Cafarnaum, embarquem no barco e vão para Cafarnaum, que eu encontro vocês lá. Nós nos encontramos mais tarde. Jesus despacha os discípulos de barco para Cafarnaum, e a Bíblia diz que ele sobe a uma montanha, um monte, enfim, um morro, e foi orar. Aí de noite, entre 2 e 5 horas da manhã já, 2 horas da madrugada, às 5 da manhã, nesse período mais ou menos, a Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, de que Jesus viu os discípulos. Jesus, vendo que os discípulos estavam no meio do mar, naquela situação, naquela dificuldade, a Bíblia diz que Jesus desce e vai ao encontro dos seus discípulos sobre as águas. Sobre as águas. E o texto diz de que quando eles viram aquele trem andando sobre as águas, é um fantasma. Se fosse eu estava andando sobre as águas, seria o segundo. Não era só Pedro, não, eu era o primeiro. Fugi e só ia afundar em terra firme. Do medo, eles ficaram apavorados. Quando diz ali que eles ficaram amedrontados, a palavra é apavorados, porque eles estavam certos de que iam sucumbir, e além disso me aparece esse negócio aí. E aí então Jesus diz, não, fiquem tranquilos, sou eu. E entra no barco, eles recebem no barco, e o barco chega ao seu destino. Essa é a história, esse é o milagre, esse é o acontecimento. Então nós temos que agora então ir comendo pelas beiradas para nós aprendermos com relação a isso. Tem muitas questões que nós podemos aprender. E uma das primeiras, irmãos, que não está nem aqui, que me chegou aqui agora, nós queremos vencer. Jesus é a pessoa arquetípica. Isso significa dizer que Jesus, ele é o nosso exemplo em todas as situações. Para qualquer coisa, nós como cristãos que dizemos que somos, nós precisamos nos espelhar em Jesus. Na verdade, a Bíblia diz, e o desejo de Deus é de que quando lá fora eles olhem para nós, eles vejam, eles encontrem Jesus na nossa vida. De tão parecido,
Nós devemos ter, diz Paulo, o perfume de Cristo Jesus. E nós queremos ser, irmãos, eu quero, e eu sei que se eu quero, tem muita gente que quer. Nós queremos ter esse poder, Leonardo. Nós queremos, nós buscamos esse poder. Só que nós não queremos pagar o preço. Essa é a verdade. Eu estou falando para a igreja. Nós queremos ter quase que eu digo, denomino o ministério, mas vamos dizer assim, ó, nós queremos que o nosso ministério, seja ele qual for, das irmãs, dos homens, família, missão, jovens, escola dominical, educação, nós queremos que o nosso ministério seja um ministério, e o nosso ministério particular, o meu pastorado, a minha vida de cristão, a minha conduta, eu quero que seja algo exemplar. Quem é que não quer, irmãos? Que ora e põe a mão na cabeça e a pessoa salta sã, curada. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer levantar a mão e repreender o inimigo e o inimigo fugir? Quem é que não quer isso? Todos nós queremos. Quem é que não quer, irmãos, orar por uma situação e ver Deus fazer, melhorar, eliminar aquela tempestade, aquela circunstância? Quem é que não quer isso? Qual é o crente que não quer isso? Todos nós queremos. Todos nós queremos. Isso é tão verdade que quando os discípulos estavam lá pregando e tal, alguém tentou até comprar isso. Eu preciso desse poder aí também, quanto é que é? Lembra do Pedrão? Vai para o inferno tu e o teu dinheiro. Essa é a palavra do original. Nós queremos comprar, nós somos muito do to go, nós somos muito do micro-ondas. E tem coisas, irmãos, espiritualmente falando, de que não se faz no micro-ondas. É no fogão a lenha. É no fogão a lenha. Quando nós vemos, irmãos, isso aqui é para nós. A Bíblia diz de que nós faríamos ou somos supostos a fazer coisas maiores. É ou não é, pastor Valdir? Se eu estiver mentindo, dá uma levantadinha na mão aí. Tá bom. Não, agora, pode repreender agora. A Bíblia diz que nós faríamos coisas maiores do que Jesus fez. Deixa eu te dizer aqui. Nada. Você sabe o que é nada? Nada. Nada do que Jesus fez, ele fez porque ele era filho de Deus. Ele não fez, irmãos, nada porque ele era Deus ou filho de Deus, nada disso. Tudo que Jesus fez, ele fez no poder, como diz Atos dos Apóstolos, o ministério de Jesus foi feito na virtude do Espírito Santo de Deus. Virtude. Jesus tinha virtude. A base etimológica dessa palavra virtude quer dizer capacidade, capacitação para fazer. Para fazer. Para fazer. A virtude de uma caneta qual é? Escrever. Pode ser de ouro. Se não escreve, é uma caneta inválida. Vale muito, mas não vale nada. Se a lâmpada está queimada, não serve para nada. Jesus fez porque ele, volta e meia, estava nos montes, orando, buscando da comunhão com o Pai, buscando intimidade com o Pai. E aí, irmãos, é por isso que quando Jesus desce do monte, ele toca o leproso, e em vez de ele ficar leproso, a lepra do leproso tem que deixar. Você está entendendo? Quando Jesus desce do monte, isso aqui é espiritual, é claro que tem uma posição geográfica,
É claro que é uma situação geográfica. Jesus desce do monte. Agora, espiritualmente falando, para esse milagre de ele andar por sobre as águas, significa dizer de que quem investe uma noite na presença de Deus, no outro dia, sai andando com os problemas debaixo da sola dos seus pés. Os problemas da vida, as tempestades da vida, irmãos. Para quem investe tempo no monte, orando, caminha sobre as tempestades da vida. Anda sobre os poderes que assolam a nossa sociedade. Não é verdade? Coisas lindas que esse texto ensina-nos. Mas essa aqui foi extra. Eu quero te mostrar, irmãos, que esse mar da Galileia, ele estava um pouquinho abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele era um pouquinho abaixo. Então, aquelas colinas que elas se encaminhavam, então a diferença do nível do mar com a diferença da temperatura do ar causava, irmãos, canais de vento. Quem é que já entrou aqui? Quem é que já andou a pé na cidade, no centro de Boston? Não é mesmo? Qualquer lugar está 30 Fahrenheit. Você vai para Boston, está 15, 20. Frio e aquele vento terrível, por causa dos prédios que canaliza o vento. Aí então não pega sol, fica frio, e aí então dá a diferença de temperatura do ar, e isso causa aqueles ventos que cortam as orelhas. Cortam as orelhas. E lá era assim. Lá era assim. Então era muito normal ter essas tempestades, não é? Essas tempestades ali naquele mar. É um incidente famoso, enfim, Portanto, toda vez que nós olhamos para um dos sinais, também eu já falei, e eu quero então falar, dentre as coisas que eu quero falar, irmãos, o poder desse Jesus. Eu quero falar sobre o poder. Na verdade, irmãos, Jesus não veio simplesmente para ministrar para os judeus. A função dele primeva não é isso. A função primeva dele, o objetivo maior, não era cuidar da situação. Ele ainda vem para isso. Mas dessa vinda que ele veio agora, não foi exatamente para isso. Jesus tinha uma outra função. Foi por isso que ele não aceitou ser rei. Por isso que ele não aceitou ser rei. E a chave para entender o significado de todo esse incidente é ler os dois versículos que vêm antes do versículo 16. O versículo 15 e o versículo 14 e 15 do mesmo capítulo. Do mesmo capítulo. Diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: esse é verdadeiramente o profeta, esse é o cara. Esse aí é o cara. E não aquele outro. Aquele outro era o outro era falso. Aquele que o Barack Obama apontou, aquele era falso. Esse aqui é o cara. Esse é o verdadeiro. Eles disseram: esse é o cara. Vendo, não é? Este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Eles diziam: aí está um homem que tem um poder incomparável. Aí está um homem que fez o que Moisés fez. Aí está um homem que vai nos tirar de debaixo da opressão, debaixo das botas do exército romano. Nós agora estamos sob o comando de Roma. E nós precisamos de um libertador, exatamente como este homem aí. E Jesus sabia disso. Jesus entendia isso. Jesus entendeu, Jesus percebeu isso.
E aqui tem mais uma questão, irmãos, de que quem investe orando a Deus, ele vê coisas que os demais não veem. Que os demais não veem. E às vezes até vê, mas Deus está me abençoando. Eu não gosto muito de exagero. E a minha falecida mãe, eu já disse aqui, para ela, irmão, sair alguma coisa do normal, é Satanás. É o diabo que está se levando. Mas, mãe, isso não tem nada a ver. É o diabo, vamos orar agora. Pois eu prefiro, eu já disse aqui, né, que eu prefiro pensar assim do que andar abraçado com o diabo. Jesus logo percebe. E nós temos que ter isso, irmãos. E para ter isso, irmãos, para ter essa percepção, eu já ensinei aqui, de que Jesus identificava o diabo quando ele vinha roncando como um leão, mas ele também identificava o diabo quando ele vinha como uma serpente. O diabo é muito mais diabo quando ele vem como um amigo e abraça, e aquela coisa toda. Jesus identificou isso. Vocês lembram lá de Paulo, quando Paulo está em Filipos, e aquela mulher lá dizendo: esses homens são servos do Altíssimo? Uma verdade. Mas Paulo identificou a fonte daquilo. A fonte. E Paulo se vira e repreende o espírito de Pitom, o espírito de uma serpente, que aquela moça era possessa e estava aprisionado. Quem sabe se fosse hoje, está aí a mulher que vai ser a dirigente do nosso círculo de oração. Sabe tudo de Deus. Nós temos que ter essa percepção. E Jesus preparou isso. Jesus tinha essa percepção. Vamos fazê-lo rei. E então, Jesus sai fora e deixa eles lá. É interessante. E eu acho que a razão para esse milagre precisa ser reunida com o milagre da multiplicação dos pães. Aqui está a mensagem, que Jesus não veio para ser rei dos judeus. Ele virá ainda. Porque se ele aceitasse, penso que se ele tivesse se tornado rei, isso é tudo o que ele teria feito. Não é mesmo? E isso não teria nos ajudado. Talvez uma bela história, talvez ele se tornasse um grande rei de Israel. Ele ainda será o rei de Israel. Jesus veio, irmãos, Jesus veio para nos trazer o pão do céu. Ele diz isso: eu sou o pão do céu. Eu sou o pão da vida. Ele veio para nos trazer vida eterna. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Quando Jesus fala de vida ali, e é porque eu já vi, não, mas que vida é essa? Que vida é essa que Jesus veio me trazer? Estou morando aqui e não consigo isso, e não tenho aquilo, e não consigo aquilo. Não é essa a vida. Jesus não está falando de da nossa vida bio. Jesus está falando ali, zoé, vida no espírito, vida espiritual. Ele veio não para ser rei, ele veio para se tornar o pão, ele veio para nos trazer salvação, ele veio para nos trazer vida eterna, ele veio para vencer o pecado e a própria morte. Ele veio para reconciliar a humanidade com Deus, não para ser rei. Não para ser rei. Não para ser rei. E muitos nem sabem disso, irmãos. Muitos nem sabem disso. A Bíblia fala que a nossa necessidade de reconciliação com Deus, que a nossa necessidade é reconciliação com Deus, porque existe uma alienação e que nós estamos lutando contra esse Deus. A humanidade está lutando contra esse Deus. Note de que se nós não estamos trabalhando com Deus, se nós não estamos unidos com Deus, se nós não passamos pelo processo do novo nascimento, nós somos inimigos de Deus. E com o meu inimigo, eu luto contra.
Não interessa o quão bom a pessoa é. Não interessa o quão honesto é. Se não nasceu de novo, é inimigo de Deus. E precisa urgente. A necessidade dele não é de dinheiro. A necessidade dele não é de ser curado de alguma coisa. A necessidade dele não é de ele ser tirado de uma circunstância complicada. A necessidade do homem é realmente voltar a ter comunhão com Deus. E foi para isso que Jesus veio. Muitos dizem, eu não estou lutando contra Deus. Pessoas não religiosas dizem, eu não estou lutando contra Deus, eu simplesmente não acredito em Deus. Isso é uma questão, mas não existe isso. Ou você está comigo, ou você está contra mim. Ou você é por mim, ou você é contra mim. O problema é que o milagre da multiplicação dos pães mostra que Jesus tinha um poder que nós queremos usar. Assim como o povo queria usar o poder de Jesus, nós também queremos usar esse poder. Nós queremos usar, nós queremos encaixar esse Jesus. Irmãos, isso é uma realidade. Nós queremos encaixar esse Jesus na nossa agenda. Exatamente como o povo queria fazer com Jesus. Vamos fazer esse Jesus rei. Vocês lembram de quando os filisteus estavam lutando contra Israel? E eles levaram a arca. E aí então a derrota foi uma desgraceira. Morreu mais de 30.000 pessoas. E o pior de tudo, o filisteu se apossou da arca. Se apossou da arca. Levaram a arca para onde? Lá para onde estava o Deus deles, o Deus Dagom. Deixa eu contextualizar você com a cena. Deixa eu mostrar para você. Traz essa cadeira aqui para mim, por favor, a primeira. Deixa eu mostrar para você. Bota ela aqui por mim. A batalha comeu solta, irmãos. E na hora do vamos ver. Sabe de uma coisa? Deixa a arca para lá, eu vou salvar a minha vida. Fugiu, depois de morrer 32.000 pessoas, Israel fugiu e deixaram a arca no campo de batalha, pastor Wilson. Aí o povo filisteu, olha bem, isso acontece com nós. É isso que o povo tentou fazer e é isso que o povo faz hoje. O que é isso aí, rapaz? Isso aqui é a arca, isso aqui é o Deus deles. Mas vamos quebrar agora, vamos... Não quebra. Não quebra. Não destruam. O Deus deles é poderoso. Você ouviu? O Deus deles abriu o Mar Vermelho. O Deus deles matou como é que é? Os primeiros lá, no Egito, os primogênitos. Matou todos os primogênitos. O Deus deles fazia chover um negócio lá que alimentou eles no deserto por 40 anos. E assim foi. Isso não está na Bíblia, isso está lá só no livro, na Bíblia que eu estou anotando. Não está em publicação ainda. Tá, mas então, o que nós vamos fazer com essa arca? Vamos levar essa arca e vamos colocar ela lá do lado do nosso Deus. Fizeram isso. E você conhece o resultado da história. O que isso representa? Para que isso está apontando? Mesma coisa como nós. Não, pastor, Não, eu não saí da igreja. Claro que ele não vai dizer que saiu da igreja. É doido. Ele é doido, ele não é doido. Não, eu não vou abandonar Deus. Mas é que eu preciso de um tempo. Sabe por que ele não diz que ele abandona Deus? Porque ele pode precisar desse Deus.
Não, deixa Deus, deixa. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos colocar esse Deus lá numa prateleira. De repente, dá uma reviravolta, nós podemos precisar dele. Nós podemos entrar em parafuso e nós vamos ter que... Aí nós vamos lá buscar a mesma coisa. A mesma coisa. Não vamos destruir. Não vamos botar ele lá. Vamos guardar ele lá. O problema da multiplicação dos pães mostra que Jesus tinha um poder que nós queremos usar e nós queremos encaixar esse poder nas nossas condições. Nas nossas condições. Nas nossas condições. Deixa eu ver Jesus. Eu gosto muito de uma palavra, eu já falei isso aqui, no Antigo Testamento e até mesmo no Novo, quando diz assim, por exemplo, e no livro de Atos, Deus diz assim, Jesus diz assim, irmã Marisete, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Que coisa linda, não é? Que coisa linda. Ananias conhecia a voz de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Abraão, pronto, Senhor. Eu vou usar o meu nome. Eliseu? Quem é? Sou eu. Olha para cima. Olha para cima, cara. Estou falando contigo. Ah, tá, Senhor. O que o Senhor quer? Não, eu preciso que tu faça isso. Espera aí. Deixa eu ver a minha agenda. Não é assim, irmãos? Eu aumento, mas eu não invento. Nós queremos encaixar esse Jesus e com o seu poder na nossa agenda. Não é como ele quer. Tem que encaixar. Senhor, olha as minhas. E eu, como é que sou? Como é que fico? Como é que eu fico nessa história? Tá, e eu vou como missionário para Moçambique, e daí? Hein? Já estou com 25 anos, está difícil aqui, em Moçambique não vai dar nada mesmo. Você está me entendendo? Eles viram isso. E nós continuamos a ver. Nós queremos encaixar esse Jesus. Obrigado, Samuel. Nós queremos encaixar esse Jesus. Uau! Quem sabe eles disseram, vamos navegar um pouquinho, vamos voar um pouquinho na imaginação. Uau! Que poder que esse cara tem! Nós realmente precisamos de um cara desse. Nós realmente precisamos de um Messias. Nós realmente precisamos de um cara desse à frente da nossa política. Jesus diz assim, não. Vocês não podem controlar-me, a mim e ao meu poder desta forma. E aí então Jesus se retira. O poder de Jesus. Bem, tem uma tempestade. Aí no versículo 19, irmãos, quando eles estavam remando e tal, e viram Jesus se aproximar do barco, andando sobre as águas, e João deliberadamente, João usa uma palavra, irmãos, que foi escolhida, foi pensada do vocabulário. Tem algumas palavras que foram pensadas para dar exatamente esse tempero, para deixar essa ideia no texto. Que é surpreendente. Ele usa uma palavra, quando diz assim que Jesus estava andando sobre... Não é andar como você anda quando vai para o serviço. Não é isso. É claro que andar é isso também.
Mas a palavra que está ali é quando você pega o seu carro, vai até Nova York, e aí você pega a sua namorada, a sua esposa pelas mãos. Vou falar do Central Park, porque nós falamos do Central Park hoje. E aí você vai o quê? Você anda quando você está no Central Park? Não, você não anda. Você sai assim, ó. Uau! Olha, mas que coisa. É assim. Jesus não estava andando. Jesus estava o quê? Passeando. Jesus estava passeando sobre a tempestade. Irmãos, aqui reside um quê? Aqui reside um quê? O que quer dizer isso? Por que João usa essa palavra? Vamos pensar, irmãos, o que é uma tempestade? Quantos já pegaram uma tempestade aqui, na rua? Todos? Tiveram que parar o carro, Rafael? Teve que parar o carro já? Procurar, quem sabe, debaixo de uma árvore e tal. E eu já tive que fazer isso. Parar o carro, esperar que passe. Não é mesmo? Estou lá no campo, no meio do mato, às vezes. Me lembro, na época eles escolhiam meteorologicamente a questão de que tem que chover para fazer o acampamento no exército. Quem é que foi militar aqui? Não, tem que ser frio, tem que ser noite mais escura, sem lua, porque tem que terrificar a coisa. E aí então você procura um buraco, qualquer buraco. Eu já me abriguei, sabe aonde, irmãos? Não, vocês não vão acreditar, nem vou falar. Eu já me abriguei, irmãos, num buraco feito numa pedra, uma pedra calcária, aonde eles colocavam o peixe com uma camada de sal, peixe, uma camada, porque não tinha geladeira na ilha, então tinha que fazer assim. Lá dentro eu me abriguei. E aquilo ali era o 5 estrelas. Quando você está em perigo, irmãos, quando você está em situação de dificuldade, qualquer coisinha, isso é uma vantagem que o inimigo tem, terrível, que nós damos a Satanás. Quando o homem entra em desespero, qualquer fio de cabelo é uma corrente de aço e ele se agarra. E aí então ele vai para o horóscopo, e ele vai para a mãe não sei o quê, e para o cando não sei o quê e tal. E o último lugar que ele vai é buscar Jesus. Então, voltando aqui para o nosso eixo. Todos nós tivemos que fazer isso já. Buscar um abrigo. Aí, olhe bem, preste que interessante. O barco está lá. E a nuvem, e o vento. E a Bíblia diz de que as ondas vinham e açoitavam o barco. Não é só bater. Bater é uma coisa. Açoitar, como o martelo bate na bigorna, é outra coisa. Se a onda tivesse ideia, eu quero destruir esse barco. Eu quero demolir esse barco. Eu quero afundar esse barco. Aí você me diz, onde que eles vão buscar abrigo? No meio do mar. Moral da história, para nós andar. Eles desesperados. Essa é a foto, é a pintura que João quer passar. Eles desesperados. Vamos morrer. Vamos morrer. Não tem recurso. Tem um dos evangelhos, eu não sei qual que é, que diz que eles estavam no meio do mar. Que na verdade não é mar, é um lago. Mas é tão grande que eles chamam de mar. No meio do mar. Uma tempestade, e quem sabe eles já tinham visto alguma coisa cair no mar e já deram por perca, e aquela coisa toda, e a onda encrespando, porque o mar estava empolando, aumentando. Não chegou ainda no máximo. Tem muita coisa para vir, tem muita onda para bater esse barco ainda. Lá estavam eles. De repente,
eles olham para o lado e veem quem? Vamos dizer que eles já sabiam que era Jesus. Fazendo o quê? Passeando. Não é possível. Está de gozação? Eu aqui estou morrendo e esse Jesus, naquilo que está me matando, naquilo que vai ser a causa da minha morte, Jesus passeia. Yes. Sabe o que João quer mostrar? O poder, irmãos, não existe nada mais poderoso do que do vento, um tufão, um furacão na água. Não existe nada que detém um furacão, a não ser o tempo. Não tem, sabe, uma bomba que você podia jogar. Não tem água que você pode jogar. Não tem fogo que você pode lançar. Não tem nada. Não tem nada. Nós de vez em quando vimos aqui. Graças a Deus que na nossa região não tem isso. Mas você vê por aí o barco lá no meio, lá em cima de um carro, e vê um caminhão de não sei quantos eixos tombado, e vê... Que isso? Que força é essa, gente? Que força é essa? Que poder é esse dessa tempestade? E Jesus, com os pés, irmãos. A tempestade que nos mata, a tempestade que nos assola, a tempestade que nos apavora, está debaixo dos pés de Jesus. Você entende isso? Por isso que João foi lá, eu preciso dessa palavra. Tem uma outra passagem, irmãos, que é tremenda, que eu já preguei aqui. Lembra da morte de Jesus? Quantos lembram? Tem alguém que não lembra? Ele morreu. Ele morreu. E depois de morto, eles botaram ele aonde? Me ajudem. Vamos lá. Você não vem quinta-feira? Vamos lá. Eles botaram ele num buraco, numa caverna. Sepultaram ele lá. E o que eles botaram na boca dessa caverna? Uma pedra. Selaram, irmã Sara Karina. Eles botaram uma pedra, eles rolaram uma pedra e selaram a pedra. Ninguém sai, ninguém entra. O poder da morte, a autoridade da morte. No domingo de manhã, Maria, a outra Madalena, e tinha mais uma. As três. Eu acho que Jesus, acho que o Gabriel perguntou assim. Não, o Senhor chamou Gabriel. Eu acho que mais ou menos isso. O Gabriel, como é que nós vamos fazer para divulgar que Jesus ressuscitou? Isso é fácil, Jesus. Isso é fácil. Bota as tuas servas. Olha, vocês que estão vindo aí antes da hora. Bota as tuas servas lá, Jesus. Aquelas mulheres de valor. Hein, Jaime? Bota aquelas servas de valor que testemunha mesmo. Não estão aí no zap falando do cabelo da outra, do sapato do outro e tal. Não. Elas testemunham mesmo. Manda elas lá, Jesus. Deus. E aí elas foram. Aí é que vem a minha ilustração. Eu só dei uma firuleirada para que você já não dá glória a Deus, pelo menos ri, né? A Bíblia diz
A Bíblia diz, e se a Bíblia diz, eu creio. E elas iam assim: Maria, quem é que vai tirar aquela pedra? Tu viu o tamanho da pedra? E quando elas chegam perto, irmãos, a Bíblia diz que a pedra já tinha sido removida. E sabe do que mais? Tinha quem lá na boca lá? Um anjo. Olha aqui, olha para mim. Agora vem o tchan. Sentado aonde? Você entende isso? Por que a Bíblia diz que o anjo estava sentado sobre a pedra? Com o sentador, se é que você me entende, com o sentador em cima daquilo que era a maior autoridade deles. Ninguém sai daqui. Naquilo que tu dizes que tu baseia a tua autoridade, eu boto o meu sentador. É glória mesmo. É glória mesmo. Poder desse Jesus, poder desse Deus. Não tem tempestade, quero mudar o assunto. Não tem situação, não tem tempestade, não tem morte, não tem circunstâncias que você está com a tua vidinha envolvida que escapa da autoridade e do poder, Jair, desse Deus. É isso que João quer mostrar. Não tem, não existe. E eis que é-me dado todo. Você sabe o que quer dizer todo? Todo. Todo o poder. Que Deus é esse que se inclinou para mim? Não quero pular, eu quero chegar lá da forma natural. Aleluia! Está passeando sobre ela. Ah, irmãos, o que Jesus quer ensinar? Já falei aqui. Você quer voltar para Moisés? Mas aqui tem um que é maior do que Moisés. Olha o que o Asaf diz no Salmo 77, versos 19 e 20. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Asaf estava falando porque não tem, nas águas não ficam pegadas. Aleluia! Aleluia! É esse o Deus que eu prego para você. É esse o Deus. É esse Deus. Jesus está deliberadamente dizendo: eu não sou Moisés. Eu sei quem foi Moisés. Um grande homem. Um homem que eu levantei. Um homem que eu usei. Mas aqui tem um que é o Deus de Moisés. Fui eu. Não foi Moisés quem abriu o mar, fui eu. Não era Moisés que fazia chover o maná, fui eu. Não foi Moisés que matou os primogênitos, fui eu. Não foi Moisés, não era Moisés, era eu quem fazia. Um outro ponto que Jesus quer mostrar, irmãos. Vou ser bem mais rápido, porque aqui você já pegou uma boa parte. Jesus via os seus discípulos. Jesus estava vendo os seus discípulos. Apesar da trovoada, que nós não conseguimos ver às vezes 1 metro à frente, Jesus lá do alto do monte. A Bíblia diz em Mateus, nesse texto, que fala desse texto, de que Jesus via. Jesus via. E aí entra aquele versículo que me chama muito a atenção, que eu até chamei a atenção na leitura. E já era escuro, e Jesus
ainda não tinha ido ter com eles. Aí, irmãos, nós temos que voltar de novo e mergulhar um pouquinho nas palavras que Jesus está dizendo. William Hendrickson, ele diz assim, de que essas palavras, elas têm uma base, elas têm um fundo que diz assim, irmãos. Porque o maior terror deles, eu acho, que era exatamente a ausência de Jesus. Pastor Valdir, aquilo era o terror. Com certeza, eles já tinham andado de barco com Jesus. Com certeza, Jesus já tinha andado naquele barco, ou navegado. E o problema deles, o que tornava aquela situação mais terrível, aquela trovoada mais trovoada, aquela escuridão mais escura ainda, era a ausência de Jesus. Quando eu olhei para esse texto por essa perspectiva, eu consigo entender as duas irmãs de que Jesus se atrasou. E uma delas chega a dizer, irmã Denise, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E eu acho, irmãos, e eu sempre acho as coisas com muito cuidado, e eu acho que talvez o Tomé, aquele safadinho, o Tomé, aquele incrédulozinho, aquele crente carnal, o Tomé, ele estava lá no remo, e estava remando, creio que estava remando, vamos deixar assim para não falar tão mal dele. E ele olhava para o lugar que Jesus costumava sentar. Hein, Jardel? É possível, não é? Pode ser que não seja bem assim, mas é quase igual. Bah! Nós vamos morrer. Mas se Jesus tivesse sentado ali onde ele costumava estar, nós já estava lá. Isso dá mais terror, não dá? O que é pior do que você não ter a coisa? Tem algo pior do que isso? Perder a coisa. Ter e não saber aonde está. Você já procurou uma ferramenta? Já procurou a ferramenta, Marcos? Bah, onde é que está aquela britadeira? Não é possível, está na rua. Ter e não saber onde estar, perder, está quebrada. O que é pior do que não ter o estepe? É estar com o estepe vazio, ou não ter o macaco. É ruim. E ter a mulher do lado do carro. Vai piorando as coisas. E cena 93, às 4 horas da tarde. E a polícia atrás. Quanto cabo dela? Vamos mudar. Pior. Eu acho que era aquilo que apavorava eles. Aquilo que apavorava eles. Vocês lembram do testemunho do Bizzi, aquele médico do Espírito Santo? Como é que é o nome dele? Ele é um cardiologista. Como foi que ele aceitou Jesus? Como é que ele se converteu? Foi ele e o filho para uma ilha, irmãos, passar a noite do Réveillon. O filho foi para a direita e ele foi para a esquerda. O maior cardiologista do Espírito Santo. Valdir, eu acho que é Valdir Bizzi. Ele contou aqui, caminhando sobre este tapete. Para lá e para cá, assim. E eu estava lá. Passei o cartão para o meu filho. E tal, e ele foi para lá e eu fui para cá. Deixei a minha esposa em casa, a mãe dele, e eles foram para lá e eu fui para cá e tal. E começamos a balada. Lá pelas tantas, tocou o celular e ele atende. O teu filho
teve uma parada cardíaca por uma overdose. Pensou isso? E aí trouxeram o garoto praticamente morto e colocaram no colo do Valdir, o maior cirurgião. Irmãos, ser o maior cirurgião e pedir por uma pinça e não ter. Deus levou ele ao extremo. Deus levou aquele homem na pior da tempestade. E nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. E ali ele gritou: Deus, se tu existe, salva o meu filho e eu te servirei. Esse Deus, irmãos, para cada Jonas, ele tem um grande peixe. E veio na mente dele, alguém falou para ele, dá um soco sobre o seu coração. Deitado como o garoto estava, ele deu um soco, quebrou 2 costelas. E o garoto voltou. E ele sai por aí. E num dos lugares que ele foi aqui na The New Life, contando esse testemunho. Isso era o que estava atormentando, isso fazia daquela noite e daquela tempestade. Você acha, irmãos? Agora você pega as 2 questões, une essas 2 questões, esse poder que nós falamos até agora quase, e agora com essa condição, nessa condição, e chama as 2 e coloca isso diante de você. Você acha mesmo que esse Deus, que esse Jesus, não sabe o que é que vai nesse teu coraçãozinho atribulado? Você acha mesmo de que Deus não está te vendo? Você acha mesmo que você está passando em branco? Você acha mesmo que à noite que você não consegue dormir, Ele consegue dormir? Ele disse um pouco mais tarde, em Mateus, no último capítulo, as últimas palavras de Jesus. E eu estarei com vocês para sempre. Que Deus, hein? É isso que eu quero dizer, irmãos, que nós não podemos trocar. Não troca isso, não troca isso. O poder pela presença. A presença tem um custo danado, mas ela é poderosa. A presença é poderosa. A presença, você vai ver mais na frente um pouquinho. Talvez não dê tempo. Mas você se coloca lá. A presença de Deus. A presença desse Jesus. Dentro do barco. Olha, a Bíblia... Eu já estou adiantando um pouquinho. A Bíblia não diz que Jesus levantou a mão e repreendeu. Não. A Bíblia diz de que quando ele entra no barco e logo o barco chegou ao seu destino. Ele sabe o que tu passas. É que a nossa incredulidade, é que às vezes, irmãos, Jesus quer deixar enterrar o Lázaro, Jesus quer deixar 4 dias morto, sabe para quê? Para acrescentar a fezinha, essa sementinha de mostarda, para que pelo menos ela floresça no nosso coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele sabe, ele vê. Ele entende, ele ouve. A Bíblia diz, irmãos, de que a palavra não chega na nossa boca. E ele já sabe. Aleluia, aleluia. O salmista diz assim, irmão, só para concluir esse ponto. Lá no Salmo 139, eu quero ler para ti, porque isso é importante você marcar.
Lá no Salmo 139, no verso 7 ao 12, Davi diz assim, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo dos abismos. A minha cama. Hein, Giva? Se eu faço a minha cama no mais profundo dos abismos, lá também estás. Se tomo as asas da aurora, da alvorada, e me detenho nos confins do mares, lá tu estás. Ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Deixa eu concluir, não deu para terminar tudo, mas não quero passar isso aqui em vão. Irmãos, a salvação desse Deus, o seu poder, a sua visão, o seu conselho e a sua salvação. Quero concluir aqui. Irmãos, aí Jesus está passeando e os discípulos ficaram numa situação terrível, porque agora complicou, tem um fantasma aí. Jesus diz o quê? Sou eu. Não temais. Para nós é assim. Mas não foi isso que ele disse. No original não foi isso. Não foi isso. Ele diz assim no original: ego eimi. Eu sou. Não temais. Eu sou. Aleluia! Você já chegou onde eu quero chegar, não é? Eu sou. Não temas. Não temas. O que é que isso significa? Quando Moisés se encontrou com Deus na primeira vez, lá na sarça ardente, no Êxodo, no capítulo 3, e Moisés diz assim: olha aqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é puro, é santo. Eu quero que você vá ao faraó, porque eu quero livrar o meu povo. E aí Moisés, aquele empurra, e aquela coisa toda. E aí o Moisés começou a inventar a história, deixou correr. E aí então Moisés diz: escuta, quando eu chegar lá, eles vão perguntar assim: que Deus é esse? Você diz assim: o Deus eu sou. O Deus eu sou me encontrou e me enviou a vós outros. Todos os comentadores, quase na sua totalidade, irmãos, eles concordam completamente sobre o que isso significa. Quando Deus diz eu sou, Ele está dizendo eu sempre sou. Eu nunca fui, eu nunca serei, eu nunca estarei, eu nunca estive. Eu sempre sou. Eu sempre estou. Deus não precisa de causas. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada disso. Deus é o único que é a sua própria causa. Deus não precisa comer feijão para existir. Deus não precisa de arroz. Deus não precisa de casa. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa dos anjos. Deus não precisa de nada. É por isso que Ele diz: eu sou. Eu sou. Ele disse antes que Abraão existisse. Ele não disse antes que Abraão existisse, eu era. Não.
Ele disse, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Oh! Jesus disse, eu sou. Não tem mais. Eu sou o infinitamente exaltado. Eu sou acima do universo transcendente. Fui eu quem criou o mundo. Fui eu quem sustenta isso tudo. Eu sou o único, sem começo e sem fim. Esse é o Deus, eu sou. Isso é surpreendente, é uma afirmação surpreendente. O que ainda é mais surpreendente é que todas as vezes, olha aqui para mim que eu estou concluindo, todas as vezes que o eu sou se manifesta no Antigo Testamento, é assim. A primeira vez que ele aparece e se identifica como eu sou, tira as tuas sandálias, porque o lugar que tu estás é santo. Não te aproxima muito, eu sou está aqui. Ninguém chega perto da montanha, o eu sou está aqui, você vai morrer. Ninguém se aproxima da montanha, o eu sou está no topo da montanha, você vai morrer. O eu sou está aqui. O eu sou está aqui. Quando Deus se apresenta veterotestamentariamente falando, é assim. É assim. Olha para isso. É assim. Moisés diz assim, ó, Senhor, me mostra a tua glória. Me mostra a tua... Você não pode, rapaz. Que isso? Você chegou agora e já quer sentar na janelinha? Se eu mostrar, se o eu sou, se mostrar para você, você vai morrer. Não tem como você se aproximar do eu sou e continuar vivendo. Você está entendendo? Toda vez que Deus se revela no Antigo Testamento, Ele imediatamente, de uma forma figurada, Ele diz assim, irmã Ana Cláudia, te afasta. Porque senão você vai morrer. A minha santidade vai fulminar você. Alguma coisa mudou. Esse mesmo Deus, agora, Kendria, ele diz assim, ei, eu sou, não temais. Que coisa é essa? Que é isso? Esse Deus que não podia ser olhado, esse Deus que não poderia, Jardel, não poderia chegar perto dele, da montanha. Na montanha em que ele estava no topo, era escuridão, era relâmpago, era terremoto, era fumaceira, era Ediacheira, que Deus é esse? Agora, no mar, ele diz assim, não temas, o eu sou está aqui. Você está entendendo? Hello? É esse Deus que nós servimos, agora mudou. E agora quer entrar no teu barquinho. Ele entra no teu barquinho. Ele quer entrar contigo. Ele quer morar contigo. Ele quer o quê? Ele quer caminhar contigo. Ele quer ser um contigo. E mais ainda, Ele quer habitar contigo. Não é mais aquele, mudou a história. Fica de pé comigo. Quantos tempos eu estou pregando, irmãos? Oh. Deixem as crianças, deixa correr, deixa falar. Olha aqui para mim. Aí Jesus entra no barco. E o barco chega no seu destino. O barco vai para o lugar.
Jesus não acalma a tempestade, Jesus não fala nada, simplesmente Jesus entra no barco e o barco chega no seu destino. Aqui tem mais uma coisa que é interessante, que eu quero que você entenda isso de pé mesmo. Está nevando lá fora ainda? Está nevando ainda? Parou a neve? Oh, então é agora mesmo que nós vamos ficar mais uns. Olha aqui para mim. Irmão, quando você vê um barco, olha aqui para mim. Quando você percebe um barco numa tempestade e o povo lá dentro, irmã Suede, pensando que vão morrer, se você está com a tua leitura bíblica em dia, para onde é que você vai? Não. Tem uma passagem no Antigo Testamento que tem um barco que está caminhando e de repente o mar se empola e eles começam a jogar a carga fora e começam isso e vamos ver, e o que acontece? Não, tem uma maldição aqui dentro. E quem é o cara? Quem é que está aí? Ei, cara, de onde é que tu vens? Eu sou Jonas, servo do Deus Altíssimo. Como é que tu fizesse uma coisa dessa? O nosso barco vai a pique por causa de ti. E aí então Jonas diz o quê? Eu sou o causador disso. Me joguem no mar. Me joguem no mar e vocês serão salvos. Irmãos, existe um paralelo natural, mas existe um paralelo ao contrário. Me esqueci agora a palavra, como é que é isso? Mas existe. Olha aqui. Jesus, o Jonas aponta para Jesus. Jonas foi lançado no mar e ele foi lá às profundezas. Quantos dias ele ficou lá embaixo, irmã Ana Cláudia? 3 dias. Olha o paralelismo. Enfim. Olha o paralelo. 3 dias ele ficou lá embaixo. Assim como Jesus ficou 3 dias nas regiões da morte. Existe esse paralelo. Olha aqui para mim. Nós não precisamos mais morrer. Jesus foi lançado na tempestade maior para que eu e você alcançássemos o porto. Você está entendendo isso? Não tem muito tempo para explicar e tal, mas existe essa coisa linda, essa coisa tremenda. Ele nos salvou. Jesus te salvou. Você não precisa mais perecer. Ele foi lançado ao mar. Ele pagou na cruz. O mar ali é a cruz, aponta para a cruz. Ele morreu. Ele pagou o preço. Não precisamos mais sofrer. Agora que você entende isso, você sabe que ele fez isso por você. Você sabe que ele foi lançado para que você fosse salvo. Se ele fez isso por você, se ele foi jogado naquela tempestade, porque era uma tempestade, hein, irmãos? Aquela da cruz. A tempestade da cruz, perto dessa aqui, é uma chuvinha serôdia. Agora que você entende isso, você acha que ele vai te abandonar na tempestade em que você está agora? Não sei como é que tu entrou aqui. Não sei como é que está o teu coraçãozinho. Não sei em que águas você está navegando. O que eu quero que você saia dizendo daqui é que Jesus nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai te abandonar. Se você sabe que ele fez isso por você, é assim que você deve lidar nas tuas tempestades. E agora eu quero cantar. Quero cantar isso para você. Bota para nós aquela música lá. Quem sabe a música pode cantar comigo. Deixa eu me ajeitar aqui. Aleluia. Tem uma música
que foi colocada a letra na música, naqueles navios negreiros que vinham da África para a América, em que os escravos no porão, eles só murmuravam a música. E depois, lá no século 17, John Newton colocou a letra na música. E os escravos, eles faziam mais ou menos assim. Solfeje comigo. Microfone para o irmão Jaime. Microfone para o Jaime. A letra. A letra. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Agora o coral, aleluia. Amém. Outra vez. Vai, vai. Mais alto. Essa graça. É a graça. Like I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Todos agora. Aleluia, aleluia, amém. Foi para isso que ele veio. Aleluia! Foi para isso que ele veio. Ele foi lançado nas águas para pagar o preço, para que hoje eu pudesse participar da santa ceia do Senhor. Pastor Wilson, quem é que vai ministrar a santa ceia? Linderson, chega aqui então, Linderson, vem cá. Vamos fazer tudo junto já. Eu quero orar contigo. Não sei. Chega aqui, irmã Patrícia. Chega aqui o Givanildo. Vem aqui, Givanildo. Quem é mais que está em tempestade? Chega aqui, vem cá, irmã. Isso. Quem é que está em tempestade? Quem é que está com o barquinho sendo açoitado? Quem é?